Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish. E hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catiçal de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catiçal de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou o Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E estamos aqui hoje para mais uma conversa que o setor precisa ter. Mas antes disso, eu preciso fazer um agradecimento muito especial a essas empresas que passaram aí no início do vídeo e que vocês vão ver numa tela aqui ao lado, que são empresas que apoiam e patrocinam, que informações de qualidade a respeito do setor funerário cheguem até vocês. Nosso muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível.
E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada que Jesus! dispensa apresentação, né? Dispensa apresentações. Que honra, Caramba, já vou dizendo logo. Que honra. E assim, é uma pessoa que todo mundo conhece e hoje vai ter a oportunidade de conhecer ainda mais. Estamos aqui agora com Luciane França, direto do Alpha Campus, direto do Alpha Pet. Lu, o microfone é seu, se apresente para nossa audiência. Olá! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que prazer e que honra, né? Estar aqui hoje e achando vocês bem malucos, né? Por esse convite, depois das pessoas que me antecederam, então... Mas é um prazer e uma honra estar aqui. Eu acho que você tem lugar de fala nesse espaço. Sim. Todas as pessoas que vieram aqui são pessoas que têm muito a contribuir e você é uma dessas pessoas. A gente já conversou muito sobre isso, inclusive. Não já? Muito. E já tinha tempo que a gente queria conversar com você, viu? Exatamente. E eu queria até abrir um parênteses aqui, antes disso começar de fato, que ela veio com um broche tão bonito, cara. Sério. Um arara azul. É vermelho. Não, azul não, é vermelho. Só uma partezinha que é azul. É vermelha. Assim, nem nos livros de catálogos de animais tem uma arara tão bonita igual a dela. E ela ainda queria esconder. Quis fazer graça, porque agora o Alpha Campus é um cemitério, um crematório, mas a gente tem um Alpha Pet também, que é o neném da casa. Ah, então, que legal. A blusa tem penas e eu vim com a arara. Nossa, legal, bonito, muito linda. muito bonito. Estamos aqui encantados. Exatamente. E já mostra assim, né? Já mostra que o cuidado que vocês têm, o comprometimento com, de fato, o negócio, mostrar que encorpar de fato, né? Nós temos um pet e agora faz parte disso e a gente vê que você tem um compromisso muito grande, não só com o Alpha Pet, mas com o Alpha Campus também, com essa questão de cuidar das pessoas, né, Lu? Então, eu acho que aí cabe uma apresentação, né? Eu estou no Alpha Campus há 26 anos. O Alpha Campus, inclusive, é o meu primeiro e único emprego. Uau! E Caramba. eu entrei lá meu primeiro emprego e assim, eu tinha tanatofobia, eu tinha pavor de mortos. E não era uma coisa assim, eu vi uma pessoa falecida, comecei a passar mal. Não, eu sabia que alguém tinha falecido, eu já passava muito mal, mas passava mal mesmo, assim. Sim. De não dormir, de tremer, de vomitar, prometo. Nossa. E aí, o meu primeiro emprego foi ser telemarketing do Alpha Campus. Caramba! Telemarketing do Alpha Campus. Então, eu falo que eu estou há 26 anos no mesmo endereço, mas não no mesmo lugar, porque ele se transforma e vem se transformando ao longo dos anos num lugar de cuidado, de acolhimento, de respeito. E é um presente para mim e uma honra para mim fazer parte dessa transformação. Eu, esse ano, escrevi, né, sobre os meus 26 anos e eu falei, Deus, o Senhor me pregou uma peça daquelas, porque o Senhor sabia o que é melhor para mim, é verdade. Eu sou apaixonada pelo que faço, me apaixonei por aquilo que eu tive que fazer e é uma honra para mim, é uma honra. Nossa. Caramba, que legal. Que legal. Eu gostei tanto dessa frase que você falou, estou no mesmo endereço, mas não estou no mesmo lugar. Caramba, que legal. Nunca, lá é uma transformação constante, a gente trabalha em função disso, né? Trabalha para transformar o ambiente num lugar de honra mesmo. Sim. Eu li em algum lugar e eu falei que eu ia procurar quem escreveu, eu procurei, mas esqueci o nome. Eu até encontrei, né? Mas eu esqueci o nome. O túmulo é a extensão da casa, do lar. Uau. E essa é a minha responsabilidade. Você vê quão grande é a responsabilidade que a gente assume diante das famílias. O túmulo é a extensão do lar. Então, o cemitério tem que cumprir essa função. Os lugares de luto precisam cumprir essa função e a gente tem feito isso com muito carinho, muita responsabilidade, muito respeito. E eu acho que está dando certo, porque a gente recebeu agora no dia, maestria. No Dia das Mães nós recebemos... abrimos a nossa casa, né? A gente diz que a gente abre a casa para receber a família. Caramba. E nós abrimos o Alpha Campus para receber os familiares para o evento do Dia das Mães, para a missa de Dia das Mães. E nós tínhamos 600 pessoas na missa num dia frio, sentadas. Sentadas.
600 cadeiras. Num dia frio, numa garoa, Nossa. que eu falei, gente, não vai dar certo e tal. E as pessoas entenderam o nosso propósito, o nosso cuidado, e foi uma campanha linda, que eu estou presa nela. Mas uma delícia de fazer, uma delícia de entregar e ver que as pessoas entenderam isso, que é minha obrigação ter o espaço limpo, organizado, Sim. bonito, sereno, para receber essas pessoas. Tinha uma moça que estava com os filhos dela, pequenininhos, assim, acho que no máximo tem 1 ano e 8 meses. E o tema do Dia das Mães foi receita de comida ou receita para a vida? Que era para você compartilhar o que sua mãe tinha te deixado, né? Sim. E aí e fizemos uma réplica de uma cozinha mineira no espaço próximo da missa, no nosso espaço de eventos, e servimos comidas afetivas. O bolinho de chuva, o arroz doce, a sopinha que a mãe faz, ou a avó fazia, nós recebemos essas receitas. E aí tinha uma moça sentada dando comida para os filhos e chorando, e me chamou e falou assim, eu tenho que te agradecer, porque isso aqui é exatamente, eu trago os meus filhos para o lugar que a avó deles está. Eu falei, com certeza, se sua mãe fosse te receber hoje, ela teria preparado a casa, não teria? Ela falou, sim. Eu falei, minha obrigação. Eu também. Eu estou me arrepiando, porque eu estou aqui na blusa social, não dá pra ver, mas eu me arrepiei. Eu também. Assim, a gente acompanhou nas redes sociais aí essa sua campanha do Dia das Mães. Para quem não segue aí o Alpha Campus, depois vocês vão lá seguir, que vocês vão ficar encantados. Essa campanha, né, Lu, que vocês fizeram aí. Foi um livro de receitas? Sim, explica pro pessoal foi aí. muito bacana, foi assim. O voltar para o lugar, né? Vamos voltar para o começo. Eu acho que a gente, enquanto humano, está precisando voltar para as nossas raízes. E não tem lugar mais quente da casa do que a cozinha. Exatamente. E a gente não divide... sempre as minhas campanhas começam por uma música. Então, tem uma música que vai me levando à construção da campanha. Dessa vez, não tinha música, porque a música que vinha na minha cabeça era o barulho dos pratos, das panelas, o fritado dos temperos, do alho, da cebola e os conselhos que a gente ouve. Então, foi para esse lugar que eu quis voltar. E aí eu incentivei as pessoas a compartilharem comigo as receitas que elas tivessem. Ou uma receita de comida, ou uma receita para a vida. E aí mandaram para a gente e nós fizemos disso um livro. Né? Para algumas pessoas nós entregamos esse livro de receita. E aí tem a parte de doces, tem a parte dos almoços que reúnem a parte dos almoços e receitas para continuar. Tem panificação, né? Tem comidas salgadas e tem os doces. E depois receitas para continuar, que é o espaço do livro que está aberto para as pessoas continuarem escrevendo. E a gente deixou isso de forma digital também, para que o cliente pudesse baixar o e-book. E fez um sucesso para mim. Eu acho que para mim foi maravilhoso. Eu fiquei apaixonada pela campanha. E as pessoas que compartilharam receitas comigo, nós escolhemos uma receita do livro, não a receita que ela tinha mandado, e mandamos uma sacola de feira mesmo, com os ingredientes para elas fazerem. E aí elas movimentaram, faziam e mandavam para a gente. Eu vi o pessoal gravando vídeo, preparando a receita, com todo cuidado, com um significado aquilo foi ali, muito né? bom, foi muito bom. Eu falei, gente, é para isso que a gente tem que voltar. A gente está avançando muito em tecnologia, avançando muito em inteligência artificial, mas a gente precisa resgatar valores que são eternos. Exatamente. Então, essa campanha foi isso para mim, resgatar valores que são eternos, do que eu vivo na minha casa, do que minha mãe é viva ainda, mas do que eu vivi com a minha mãe. Tem uma receita do livro que era da minha tia, que faleceu em março, coincidentemente, desse ano, e aí em maio a gente conseguiu fazer isso. Foi incrível. E uma receita que me pegou, é uma receita super simples, macarronada da avó Nair. E aí ele ensina o passo a passo da receita e ele fala que ela é servida aos domingos com tubaína de algum sabor específico e fitas VHS rebobinada. Ai, meu Deus! Olha o quanto isso é rico! Caramba! Nossa. Foi demais. Eu tô emocionado. Sério. Eu também, de verdade. Eu perdi, né? Eu já perdi a minha mãe.
E a minha mãe gostava muito de cozinhar, mas essas cozinhas mesmo, né? Do interior, que a gente era do Cozinha interior. simples, gente. E você falando aí, vai tipo assim... Exatamente. Vai voltando umas vai coisas voltando aqui. umas coisas assim, que quando eu chegava lá, eu lembro que eu chegava lá na roça, quando ela tava cortando o jiló, sabe? Pegando a faca assim, com o dedinho assim, cortando bem pequenininho pra fazer. Você falando aí, eu falei, gente... Não que leva, lindo. leva a gente exatamente para o lugar que a gente deve estar. Caramba. E aí não é só a comida, Caramba. não é só o sabor, é o cheiro, a experiência, É tudo, é os conselhos que a gente recebe da mãe, não é, Aline? Exatamente. Ali na cozinha. E foi isso. Para mim, esta campanha foi uma receita para a vida. Caramba, Nossa, cara. com certeza. Você me fez lembrar de um livro. Essa coisa da culinária, da cozinha, é uma coisa tão afetiva. O lugar mais querido da casa é de fato a cozinha, né? Que é o lugar mais quente, Sim. é o lugar que As pessoas se encontram que ali as pessoas se pra... encontram, que as pessoas conversam, e é o lugar que te traz alimento. Sim. E eu digo, e muito disso que você falou, não só alimento físico, mas alimento também interno, alimento para a alma, É uma alimento, nutrição completa. uma nutrição completa. Nutrição E completa. Exatamente. Espírito, alma e corpo. tem um livro que fala disso, que chama Arroz de Palma. Arroz de Palma conta a história de uma família que eles tinham o costume de, depois do casamento, né, jogar arroz por cima dos noivos. E era uma família que era muito pobre, e a tia juntou aquele arroz e falou assim, um dia isso vai me precisar. Um dia pode ser que eu precise desse arroz para Esse comer. arroz aqui, né? Só que foi guardando e aconteceu de nunca precisar. E quando essa tia veio a falecer, ela deu para os sobrinhos. E esse arroz foi se passando. E a história é contada por um dos filhos, que depois fala da importância da cozinha, a importância dessas relações. Né? E Exatamente. a primeira fala do filme, a primeira fala do livro é assim: família é um prato que se come quente. Verdade. E a gente vê a importância. Isso que você falou para mim faz todo sentido, voltar ao lugar de origem. Enquanto você falava, Sim. a gente meio que vai voltando. Vai a gente voltando. vai lembrando. Não tem como não lembrar e não voltar. Eu acho que parte, né? É claro que o Alfa Campos é um lugar lindo. Gente, um lugar especial. O Alfa Campos é especial. E tudo é feito com muito cuidado, com muito zelo, a escolha de cada coisa, a parte da construção mesmo, né? Da matéria ali é muito bonita. E a natureza também. O Alexandre esteve lá, ele viu, tem um lugar muito bonito. E aí a responsabilidade, eu acho que é colocar a alma nesse lugar, né? As pessoas chegam, sim, pela vista, que é maravilhosa, pela estrutura, que é muito bonita, mas elas vão continuar se alguma coisa conectar com a alma delas. Sim. E eu acho que isso é a responsabilidade que a gente tem. Não só na campanha do Dia das Mães, que é mais recente, mas do Dia dos Pais também. Exatamente. A gente faz campanhas bem bonitas. Ano passado, do Dia de Finados, chamava Nosso Nós. Nem o dia. Nasceu de uma foto que eu tirei com meu marido e embaixo tinha a nossa cachorrinha Amora, e eu falei para ele, daqui um tempo vai ser só assim, só nós. Sim. Eu, você e um cachorro. E os 2 filhos voam, né? É verdade. E aí foi isso, de eu falar, de começar a observar as pessoas e que, de repente, você tem tanta intimidade que você não sabe onde termina você, onde começa a pessoa. Uau. E aí se transforma num nó, num nós. Caramba. E falando dessa parte de acolhimento, de cuidado com o enlutado, isso é muito importante. Mas tem todo um lado estratégico também comercial. Sim. Porque esses eventos, eles servem para fidelizar aquele cliente que já está conosco. Sim. Né? Olha, eu pago taxa de manutenção, eu pago o boleto, eu estou ali, e eles me entregam isso, que é isso muito que a gente ouve do cliente, e ele nunca vai sozinho, né? Nos eventos, ele nunca vai sozinho. Então, a gente está levantando a bola para o comercial cortar. Sim. Esse é o papel. Parte eu gosto, porque assim... Gosto e entendo. Você gosta? Eu gosto e entendo, né, Alexandre? Eu acho que faz todo sentido. Porque, assim, quando a gente vende qualquer produto funerário preventivo, sim, a pessoa vai embora para casa sem nada. Eu vou embora levando um envelope com algumas folhas assinadas. Mas quando a pessoa vai
num evento desse, um evento que foi preparado com tanto carinho, que foi feito com tanto cuidado, que foi feito com tanto dedicação e atenção nos mínimos detalhes, no detalhe do detalhe, aí para a pessoa não é mais só uma prevenção em si. Eu preciso ter isso por questão de prevenção. Não, ela passa a querer aquilo por questão de escolha. Eu não quero mais só por prevenção, mas eu quero estar aqui. Sim. Eu quero ser cuidado por essas pessoas. Sim, exatamente. Quando de fato isso acontecer. Eu acho que vocês são brilhantes. E aí a gente tem uma cafeteria lá que é linda. Linda. Já falei da cafeteria, né? Eu vou repetir. A cafeteria é linda. Muito, inclusive. A cafeteria é muito linda. Inclusive, ela é linda. E aí a gente tem eu vou chamar distante, mas não é esse o nome, porque eu não estou lembrando agora como a modernidade fala. Eu sou da época que não tinha internet. Frequentei biblioteca. Que bom que Frequentei biblioteca. Que bom. E aí a gente muda a decoração de acordo com o tema da campanha. Então eu tenho uma campanha de finados, a decoração fica até o Dia das Mães, do Dia das Mães fica até o Dia dos Pais, depois volta para finados. Sim. E ela está toda conectada com essa questão da cozinha, do cozinhar, desses elementos que a gente tem lá. E o papel bandeja das mesas da cafeteria, né, o lugar americano que a gente chama, ele é descartável. Então, eu comecei a usar isso como um ponto de conexão. Na primeira campanha, eu fiz ela toda pintada. Na segunda, eu falei, não, eu quero que o povo fique aqui na cafeteria, às vezes sem fazer nada. Sim. Então, a gente colocou só os traços da campanha e as pessoas e lápis de cor. E as pessoas começaram a pintar. E do lado tem o QR Code que te direciona para o site, para o WhatsApp, para falar com a equipe do comercial. Sim. E ele vai te levando para todos os lugares. Então, tudo faz sentido de uma maneira delicada, mas que te leva para os outros serviços também, conecta com o comercial. E desta vez, na campanha do Dia das Mães, é claro que eu ia pôr as receitas, né? Então, você não pinta, mas tem lá as receitas. Então, a gente escolheu 4 receitas diferentes. Sim. Geralmente tem 4 lugares nas mesas. E aí, 4 receitas diferentes para as pessoas poderem... E elas começaram a tirar foto. E a gente, não, pode levar. Pode levar. É para posso mesmo e tal. Então, eles levam. Legal. Então, você vai criando experiência. Sim. É a experiência do cliente que a gente vai focando mesmo num momento de tristeza, de dor, porque não é sobre romantizar a morte. Exatamente. A gente perder alguém é devastador. Sim. Mas é sobre você tornar esse momento mais leve, mais tranquilo, mais suportável. Sim. Eu acho que é essa palavra. E eu acredito que é fazer com que aquela família que está ali visitando aquele local, saber que vocês estão honrando cada história que está ali. Sim. É uma forma, sem dúvida nenhuma, de você respeitar e honrar cada história que está ali. E cada lápide é uma história, né? Sim. Então, assim, eu acredito que para as famílias que estão ali presentes, é essa sensação que eles saem dali, né? Sim. Que vocês estão honrando e respeitando aquela história que está ali com vocês, não é isso? Exatamente. E assim, eu gosto tanto de conversar com pessoas coerentes. E você de uma coerência absurda. Absurda. No início da conversa aqui, você falou a frase de que a sepultura é a extensão do lar. Sim. E aí, vocês fazem mesmo esse papel de casa. Lá se tornou assim... É como se fosse um pedaço do quintal de casa da pessoa... Consegue fazer isso com muita maestria. Isso é bacana, porque aí a gente, sem perceber e sem dar os nomes, porque às vezes a gente faz as coisas e não consegue dar os nomes, mas é assim, a cultura da empresa. Porque isso se estende, inclusive, para a questão dos colaboradores. A gente tem, entrando agora na tua área de cobrança, entrando na tua área de cobrança, a gente tem a obrigação, por conta do número de colaboradores e tal, de atender a questão do jovem aprendiz. Sim. E aí, eu falei, não, o jovem que for aprendiz, ele tem que aprender. Ele tem que sair daqui tendo aprendido, ou então a gente vai ele vai ter aprendido num nível que a gente vai efetivar. Sim. E aí a gente tem lá um lugar que a gente chama meio que de berçário, que a Margarita, que é a supervisora de cobrança, é responsável. Todo jovem aprendiz que vai para a área
de cobrança. Sim. Né? A gente teve uma experiência no atendimento, mas eu acho que fica um impacto muito grande. Ele não fica atendendo clientes. Sim. Ele fica no staff ali, Sim. né, ajudando a partir de documentação. Mas o da cobrança, ele tem contato com o cliente. E aí a Margarita treina esses meninos e essas meninas para fazerem a cobrança, e é um berçário mesmo, e assim, a gente fica tendo que repor jovem aprendiz porque a gente é efetiva. E eles chamam ela de mãe. De mãe, fala, nossa, Caramba. mãe. A Margarita, infelizmente, teve dengue esses dias, e quando a Margarita voltou, ela não pôde participar do Dia das Mães, porque ficou hospitalizada, inclusive. E aí, quando ela voltou, eles saíram da sala um momentinho, pediram 5 minutos para ela, depois abriram a porta da cobrança e cantaram para ela, avião sem asa, sou eu assim, sem você. Caramba! Que gracinha. E assim, Bonitinho. é bonito e mostra um nível de comprometimento deles e dela com eles, né? Ensinar. Com certeza. Esse é reconhecimento, é respeito. E a gente tem avançado bastante nesta questão da cobrança com os jovens aprendizes que são ensinados e cobram com dignidade e fazem um trabalho muito sério, guiado por elas, e a maioria deles são efetivados. Eu quero até conhecer isso aí, Caramba, fiquei que legal. curiosa agora. Legal. É muito Não bacana. conhecia ainda uma cobrança com essa estrutura de Sim. ter Não um só, aprendiz, né? Não só. Sim. Começamos, ela falou, eu preciso de uma equipe. Margarita é paraguaia. E eu dei a equipe, ela e 2 jovens aprendizes. Aí deu certo, efetivamos as 2, aí trouxemos mais 3. E aí efetivamos e foi crescendo. Vai só Caramba. crescendo. E aí legal. saiu um de lá e aí a gente reaproveitou. Não, vamos mandar esse pro PET. Sim. Então, como funcionário já, como A colaborador. gente ia justamente entrar nesse assunto, porque assim, quem te acompanha, quem te vê aí nos eventos, nas palestras, quando você fala dos seus colaboradores, o seu olho chega, brilha. Exatamente. Né? Assim, quando a gente fala ali das pessoas que estão ali na linha de frente, né, Luca? A gente sabe que não é essa construção, não é só a Lu, existe ali todo um suporte que você tem ali atrás. Como que a Lu consegue, como que você conseguiu chegar nesse nível de entrega com seus colaboradores e saber que você pode contar com eles? Eu lembro que você falou que quando vai ter o sepultamento lá, foi o próprio sepultador que ali... foi um deles no Um treinamento deles que no- pediu. que pediu para poder falar ali com a família. Eu achei aquilo tão, tão lindo. Ele né? queria falar algumas Cuidado. palavras. É assim, primeiro que tudo começa com uma estrutura de respeito e aquele lugar tem um dono, né? Tem um sócio, mas o dono que trabalha mais, que é ativo, que é o nosso chefe. Oi, chefe. É o nosso chefe, que é uma pessoa super discreta, Sim. mas é uma pessoa que dá liberdade para você trabalhar, para você Sim. construir. Legal. Então eu vejo uma demonização hoje em relação à CLT, né, dos mais jovens, mas assim, você empreender no CNPJ alheio é uma bênção, viu? Você consegue. Sim. E aí ele é muito respeitoso, ele é muito educado, muito cortês com todo mundo. Então, não tem por que eu fazer diferente. Sim. Né? Então, a gente foi seguindo essa linha e foi mostrando, e doido se ajunta. Doido se ajunta, você pode saber. A gente sabe. A gente sabe. Doido se ajunta. Quando você mostra uma coisa com muita verdade, Sim. eles vêm. Então, para você ter noção, nós trabalhamos no sábado. Na minha montagem de evento tinha os gerentes, a Kátia, que é responsável pelo financeiro, vem a Aline, que é supervisora de funerária, vem a Nicole, que é não sei de onde, vem o Reginaldo, que é da equipe de exumação. Nós montamos a cafeteria, a decoração, porque eu faço questão de fazer. E a Luciana, gerente do RH, a pessoa que é responsável pelo departamento comercial, todo mundo querendo saber como monta ali. Olha aí. Como se cria. O Joel, que fez o meu fogão de lenha, e que já me fez uma casa, que já me fez um barco, que já embarca nas minhas loucuras. Então, eles são passionais também, são apaixonados por aquilo que fazem. Sim. E inclusive, para atacar na tua cara. Tipo, isso aqui tá meio mal feito. Você tem certeza que foi isso que você ensinou? Nicole fez isso comigo numa campanha chamada Recomeço. 2022 ou 2023, eu não lembro. Foi 2023. Eu não sei, eu estava muito doída. Sabe quando Sim. você tá... Sim. E eu falei, eu não vou conseguir fazer a campanha de finados, alguém vai fazer, a agência ia fazer.
E é uma agência generalista, né, e tal. Então, Sim. eles estavam fazendo direitinho, estava tudo certo. Mas a Nicole esfregou no meio da minha cara. Um dia ela falou assim, você me ensinou que se não te toca, não vai pro cliente. Isso aqui tá te Uau! tocando. Nossa! Caramba! Que tapa Caramba. mesmo. Nicole do céu! Gente! E ela falou isso, e eu me emociono agora. Ela falou isso com os olhos cheios de lágrimas. Nossa, e aí você... Caramba. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito. Deixa eu resolver isso aqui. E deixa eu resolver isso aqui. E nós tínhamos 15 dias para finados em 2023. E aí nasceu a campanha Recomeço, porque nasceu mesmo. Era aquilo que estava faltando para mim. E nasceu 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Eu não tinha nada, e aí eu falei, não, a gente vai fazer uma campanha, ela vai chamar Recomeço. Esse recomeço vai ser representado por portas que se abrem de dentro para fora. Porque as pessoas precisam encontrar um jeito, como ela consegue caminhar, levantar e andar depois de ter perdido uma pessoa tão importante. A resposta para tudo isso é o amor, e ele vai abrir portas. Essa porta precisa se abrir para a pessoa ter um novo olhar para a vida, um novo amanhecer, um novo recomeço. E foi isso que nós fizemos em 2023 e foi libertador, assim. Eu acho que ela me deu um tapa na cara para me ensinar que é possível recomeçar. Sim. E é por isso que eu disse, eu tô há 26 anos no mesmo endereço, mas nunca no mesmo lugar. Uau! E aí a gente espalhou Caramba! portas pelo cemitério, Caramba. bem bonitas, decoradas, e as pessoas passavam por essas portas. Fizemos... tem uma lagoa natural lá, né? E a gente colocou portas em volta da lagoa. Em todo o cemitério tinha essa representação de portas que se abrem. E como mimo para os clientes, uma pequena recordação, nós entregamos uma chavinha, assim, pequenininha, comprada num baixíssimo custo. Sim. E as pessoas passavam... Eu vim buscar minha chave, a chave do carro. Não, minha chave da campanha. Colocamos num saquinho com um selo e as pessoas levavam. Para você ver como isso conecta, como isso é importante. Sim. E como a sua equipe faz você voltar para aquilo que você ensinou, né? Que é a verdade de verdade. De verdade. E ela esfregou, sem pudor, no meio da minha cara. E foi das campanhas mais belas que a gente entregou. E que bom que você estava ali preparada, porque não é todo mundo, né? Que tá ali para ouvir e parar e pensar, nossa, tô nem aí, o que essa pessoa tá falando aqui? Vai lá fazer seu trabalho, né? Não é? Você foi ali, parou, pensou e você se emociona até hoje. Exatamente. Sim. A gente sabe que realmente foi importante aquele momento ali. Você precisa ouvir. Eu não faço nada sozinha. Exatamente. Eu não faço nada sozinha. Como eu falei, tem o Fábio, que é uma pessoa que confia em mim e acredita nas minhas loucuras, né? Porque não é fácil para um dono fazer isso. Fala, essa menina é maluca, né? Como Doida. assim? Quer fazer? Como assim? Botar um monte de porta aqui no cemitério? Já fiz um circo, né? Na campanha do Natal dos Sonhos, que é um evento do meu coração, que é feito para filhos de funcionários, de colaboradores. Caramba! A gente botou um circo de 320 Não, metros, explica aí 2 pro pessoal mastros, dentro do cemitério. E fizemos um espetáculo para as crianças e os pais puderam assistir no final. Então, é assim, você vê o nível. Sim. Eu sou muito grata a ele, sou grata e devedora, assim, porque ele é uma pessoa que... Você teve algum desafio, assim, porque assim, nós que somos mulheres, a gente sabe, né, que estar ali na liderança, liderar os homens, né, que são, né, esse pessoal que já está mais... você teve um desafio, foi difícil para você? Você foi desbravando ali? Ou quando você se colocou nessa posição ali de estar responsável pelo cemitério, o pessoal já aceitou? Até porque você já estava lá, né? Há muito tempo. Então, acredito que você não teve... É um desafio, né? Você tem que ter equilíbrio também. Sim. Eu acho que a gente... está num momento da sociedade que tudo é muito difícil para a conversa. Sim. Então, você tem que entender, ele é um profissional e você também é uma profissional e você vai se posicionar dessa maneira, não de forma arrogante, não de forma desrespeitosa, né? Mas você vai pedir por favor e a pessoa vai fazer, ali, vai entender, vai fazer. Assim, Eu não tenho na estrutura nem do Alfa Campus, nem do Alfa Pet, nem na funerária, esse tipo de resistência a mim. Não. Que bom.
Eu vou... E aí você tem que ser coerente também, Sim, né? sim. O Alexandre, você falou dessa questão do sepultador, é que assim, eu não faço sepultamento, eu não sei fazer sepultamento. Então, eu tenho que criar um treinamento e ouvi-los. Então, Exatamente. não adianta eu dizer, eu Exatamente. quero que você faça isso com bolinhas coloridas e não sei o quê. A dificuldade do dia a dia é ele que tem. Então, quando nós fizemos, montamos isso exatamente. Não tinha parte teórica, tinha a parte prática. Nós colocamos uma tenda num lugar de sepultamento e cada dia nós chamávamos uma equipe e era assim, o jazigo já estava aberto, faz como vocês costumam fazer. E eles fizeram. E aí a gente foi apontando, olha, isso aqui, tal coisa, e isso não é perigoso para a família e tal. E aí eu saía, falava, 30 minutos vocês conseguem me mostrar como poderia ser. Sim. E quando eu voltava, estava completamente diferente. Isso aqui está coberto, esse tipo de ferramenta não vai ficar acessível para o cliente, porque isso pode ser perigoso. Então, a coisa foi caminhando nesse sentido, porque você ouve o que pode ser feito, né? Eu quero que isole, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai pensar no lado da segurança, né? Sim. Mas no lado do desenvolvimento da atividade, são eles quem fazem. Né? Então, você tem que confiar que dali vai sair o que vai ser correto e respeitoso para o cliente. E funcionou. E aí um deles falou, e para as pessoas assim, às vezes elas ficam ali paradas, e se a gente falar algumas palavras, o que eu posso falar? Sim. Então, eles criaram esse script, né? De, olha, aqui está encerrado, nós encerramos aqui, vai ficar dessa maneira por enquanto. E eles falam, eu sinto muito, né? Vai ficar assim com as coroas, depois vocês ficam à vontade, porque depois nós vamos voltar para fechar o jazigo. É bonitinho. E faz assim com a cabecinha e sai. Cuidado. É tão muito legal bonitinho. ver ela falando assim que você é uma pessoa tão acessível para os seus colaboradores que o que a Nicole te falou, se fosse uma outra pessoa, se você tivesse um outro perfil de liderança, talvez a pessoa, não vou falar isso com ela, não. Não ia nem falar, é verdade. Não ia nem falar. Sim. Então, assim, as pessoas sentem liberdade Sim. com você, e isso é tão difícil nesse mundo corporativo, de lugar de fala. E é claro que agora eu não lembro mais o nome de todo mundo, não tenho mais essa capacidade, né, devido à idade e o número que cresceu. Não consigo mais, mas eu sabia o nome das pessoas, né, eu conhecia, minha porta fica aberta, trabalho de porta aberta. E agora não consigo mais, né, os gerentes vêm trazendo as coisas, os supervisores, mas eu abraço e beijo a dona Adelaide, que é a funcionária mais velha do cemitério, que trabalha com conservação e limpeza todos os dias. E ano passado ela foi escolhida no Dia das Mães, nós fizemos um cerimonial, um memorial, e aí o tema era Eu Vejo Você, dessa coisa da gente se enxergar na mãe, até naquilo que você reclamava e não gostava que ela fizesse. Minha mãe fez isso. Aí quando você vê, você está fazendo igualzinho. E a Adelaide foi essa mãe, né, representando, e aí foi feita a leitura desse texto da campanha para ela, e depois muitos clientes foram ali abraçar a dona Adelaide. A gente deu uma bolsa para ela, e a bolsa era só um instrumento. Mas todo mundo que estava lá escreveu um bilhetinho, um recado. Caramba! E colocamos dentro da bolsa. O tesouro estava dentro da bolsa de verdade, e não era dinheiro. Aí nós fizemos essa homenagem, e assim, porque eles fazem a história do lugar. A gente tem equipe de construção, tem equipe de jardinagem, tem equipe de tudo. De tudo. E é tudo nosso. Mas isso agora não consigo mais. Mas antes eu sabia o nome de todas as pessoas. Mas os líderes, os gerentes e supervisores, eles têm acesso. Tem que ter acesso, você tem que ouvir. Claro. Você tem que ouvir. E é claro que tem alguns que têm medo, né? Não vou falar, não sou boazinha. Tem alguns que têm medo. Mas a gente vai. Depois fala, nossa, eu não imaginava que você era assim. Legal. A gente percebe aqui na fala com você, Lu, que assim, o mais importante de fato é legal a gente ter uma estrutura bonita, é legal a gente ter diferenciais de mercado, é legal a gente ter uma cafeteria muito bonita,
Mas se a gente não tiver uma equipe que esteja totalmente comprometida, engajada, entendendo de fato qual é o propósito, entendendo que de fato a sepultura é uma extensão do lar, não adianta nada as coisas bonitas se eu não tiver essa equipe. Dos elogios que a gente recebe e ficam registrados alguns, a maioria deles é um lugar limpo e organizado. Sou eu que limpo? Sou eu que organizo? Não sou. É verdade. Caramba. Claro que ele tem outras coisas, né, que falam a respeito da cerimônia. Ai, que o violinista é maravilhoso, que a funerária atendeu bem, que teve um problema, mas aí entrou em contato e resolveu, porque isso é importante também. Sim. Claro que a gente vai para o Reclame Aqui, aquele cliente que não entende muito bem o que a gente... a situação ali no momento, a gente está lidando com o momento tenso do cliente, mas antes de só responder e escrever, tem o Reginaldo, ele liga, ele conversa com o cliente para entender o lado dele, e depois o cliente retorna. Aí a gente responde no Reclame Aqui, entendeu? Você tem que ter isso, vamos entender, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos conversar. Verdade. E existem clientes e clientes, né? Tem alguns que você vai satisfazer, outros não. E a nossa prioridade, maior desafio, é o cliente sair satisfeito de um serviço que ele nunca gostaria de ter feito. É um desafio muito grande. Nossa, de você manter excelência num padrão. E é claro que nós não alcançamos a excelência, seria pretensioso da minha parte dizer isso, mas a gente busca atender da melhor forma possível. Você tem que buscar sempre melhorar. Caramba. E fazer disso continuar sendo um negócio rentável, né? Sim. Porque sustenta uma série de famílias, inclusive a minha. Com certeza. Então, tudo... Às vezes a gente fala de acolhimento e eu acho importante isso. E às vezes é tão usada essa palavra que acaba sendo pejorativa, acaba sendo uma coisa de menininha, né, Aline? Ai, coisa de mulherzinha. Mas não, gente, tem que ser o acolhimento que gera receita. Sim. Gera receita. Você pode fazer disso um diferencial para que você seja escolhido, para que o cliente mantenha o teu serviço e para que ele propague o teu serviço. Então, são estratégias que são utilizadas para criar desejo. Porque a gente não pode usar aquela última palavra. Eu estava conversando hoje isso. Você não pode usar, você merece isso. Né? Você merece um jazigo? A pessoa faz toda a linha ali do encantamento do cliente com todos os sentidos envolvidos, mas a palavra final eu não posso falar. Não é igual um condomínio, né? Sua família merece estar aqui. Ou você merece essa bolsa. Você merece esse carro. Você merece. Mas isso tem que ficar subentendido. Sim. Eu respeito tanto a minha família que ela merece estar num lugar que seja respeitável e como esse aqui. Então, a última palavra, essa última frase, não pode sair da boca do vendedor. Ela tem que sair subentendida da boca do cliente. Falar, não, eu vou... E eu já ouvi de uma senhora, o meu bem, ele merecia estar aqui. Eu escolhi aqui para ele porque ele merecia estar aqui. Então, porque é um lugar aceitável. É tão legal que a gente sai de um ponto de necessidade, eu já não compro mais porque é necessário, eu compro por escolha. Sim. Eu escolho estar aqui, eu escolho estar nesse local, eu escolho essas pessoas para cuidar da minha família quando eles não estiverem mais aqui. Caramba, que legal, que legal. Muito bom. Lu, aproveitando que você falou de receita, uma das coisas que eu acho assim fantástica, eu queria que você contasse um pouco mais. Você faz campanhas incríveis. E um dos grandes desafios de muito cemitério, tem muita gente, cemitério, funerária, empresas do setor do luto. Tem gente que fala assim, eu não faço campanha aqui porque gasta muito dinheiro para fazer uma campanha. Eu queria que você contasse qual é a mágica do Alpha Campus. Como é que você consegue fazer campanhas tão incríveis e, às vezes, com um orçamento bem... Fazendo, colocando a mão na massa. Uau! Fazendo, colocando a mão na massa. Eu não
não me oponho de maneira nenhuma. Eu gosto, eu fico, eu faço. E assim, gosto, né? Eu gosto disso que eu faço. Estou diretora de operações, sou a diretora de operações, mas da minha cabeça não só sai decoração, não. Você pensa, existe um trabalho, né, a ser desenvolvido, e este também, porque eu faço questão em fazer. E o bacana é que você vai criando discípulos. Eu acho que é esse que é o meu principal papel e o papel de qualquer liderança. Ele precisa fazer discípulos. E isso foi muito bacana, porque nós ficamos na quinta-feira, até 00:40, decorando a cafeteria. E a montagem do evento do Dia das Mães, a cenografia, teve que ser feita no domingo. Caramba. Porque a gente foi no sábado, mas estava garoando, chovendo muito. Não era uma chuva, era uma garoa gelada, fria. Sim. E não dava, teve que fazer domingo de manhã. E as meninas chegaram antes de mim, Nicole, Luciana, Kátia do financeiro, Emily do financeiro, Luciana, minha gerente de RH. Tudo envolvida ali, né? E aí, quando eu cheguei, elas me ligaram, tá com tal coisa, assim. Eu falei, não, isso vai em cima da mesa e daqui a pouco chega aí. Quando eu cheguei, estava pronto. Sabe só o que eu fiz? Tinha feijão preto que eu ia jogar em cima da mesa. Eu joguei o feijão preto. Aí a Nicole, você não vai mudar nada? Eu falei pra Emily, gente, vocês não precisam mais de mim. Meu Deus. Fizeram com uma perfeição. Entra lá e vê as fotos da campanha do Dia das Mães. Tinha eu falei, eu queria um filtro de barro. Não sabia onde comprar. A Luciana chegou com o filtro de barro aqui, chefe. Eu trouxe, consegui achar. Tal lugar eu sei que vende. Então, você vai... As pessoas fazem como se fosse para elas mesmas, para receber as visitas delas. Sim, você imagina, o rapaz que trabalha na manutenção, né? Ele tem a obrigação de fazer um barco para mim, gente. Porque Conte mais sobre isso. Na minha cabeça que o tema do Dia das Mães ia ser Pai, meu Porto Seguro. Uau. E aí ele fez um barco. Nossa. Porque estava muito caro comprar. Ele fez com as coisas da obra lá, fez de madeira mesmo. Caramba! E a gente colocou dentro da lagoa. E aí foi das campanhas mais lindas que eu já vi também, e com um custo lá embaixo, porque eu fiz uma oficina de barquinho de papel. Caramba! Aí todo mundo ia. Aí tinha uma menina... experiência, né? A menina ensinando ali, porque, pasmem, tem pessoas desta nova geração que não sabem fazer um barquinho de papel, a dobradura. Vou chamar a Bibi para você, para te ensinar. E aí comprei, gente, folha de sulfite colorida. Que dinheiro é esse? Coisa que qualquer uma escola hoje pede. Que dinheiro é esse? E aí ela lá ensinava as pessoas a fazer os barquinhos. As pessoas faziam um barquinho, escreviam um nome e colocavam na lagoa. Caramba! Caramba! Então... Olha a experiência que você gera a custo basicamente zero. Exatamente. Nulo. Exatamente. É claro que... Aquelas famílias ali nunca vão esquecer desse momento, né? Isso. Olha a representatividade disso. Com certeza. A começo que é uma campanha muito bem embolada. Meu pai, meu Porto Seguro. Uhum. Beleza. Aí tem um barco que um colaborador... Qual a função? O nome é Joel da manutenção. Joel da manutenção encontrou algumas coisas que já não tinha mais utilidade, não deixa que eu mesmo vou fazer o barco. Então, nível de comprometimento... Nossa! E beleza, a campanha está sendo toda construída aqui, agora você faz um barquinho de papel, coloca o nome daquela pessoa que eu tanto queria bem e coloca na lagoa. Nossa! Cara, e entro no barco para tirar foto. Que coisa poética! E no barco tá pintado e tá escrito lá, Amar é Infinito, que é a nossa tagline. Caramba! Meu então, Deus! É encantador. E assim... Com que custo? É claro que depois a gente não conseguia tirar o barco de dentro da lagoa, porque ficou os clientes querendo o barco lá dentro, né? Assim como um balanço que tem... Eu tirei uma foto nesse barco, inclusive. Então, tem um balanço lá. Até hoje, quem construiu o balanço foi a equipe de manutenção. Entende? Então, o cliente não deixa tirar, acaba fazendo parte. E aí você mostra para o teu colaborador que ele faz parte daquilo. Você faz parte. Você é parte disso aqui, então ele vai fazer. Ele vai fazer com excelência. No Cheiro de Saudade, que também é uma campanha de Dia das Mães, ele reproduziu uma casa. Eu falei, eu quero uma casa. Caramba, velho. Aí ele usou madeiras
tem que comprar. Ele comprou, mas coisas que nós usaríamos na obra depois. Sim. Entende? Porque você vai desmontar. E ele montou uma casa com sala e cozinha e 2 quartos. Um quarto de adulto, de uma senhorinha com aqueles móveis antigos que a gente fez a locação. Os perfumes que decoravam a penteadeira eram da dona Adelaide. E eles usaram tudo. Seu Queremos toque de conhecer amor, a dona Adelaide. Queremos. O charisma e o toque de amor foi todo. Nossa! E no outro lado tinha um quarto de bebê, porque aí conecta com nossa inspiração, com a nossa criação da Sala de Amor Eterno, que é feita para bebês e crianças. Então, porque o Dia das Mães, ele não é só feito para aquele que perdeu a mãe. Sim. Ele é feito para aquela mãe que perdeu o filho também. Também, exatamente. Então, você tem que trazer isso, né? Sim. Você tem que trazer Importante, essas lembranças. E aí, quem estava no comando da cozinha do Dia das Mães era a Marisa, que era a nossa cozinheira. Então, que faz uma comida deliciosa, viu, Marisa? Um beijo para você, saudades. Depois da nossa missa, aí eles tinham a experiência dentro da casa e tinha a Marisa lá servindo o bolinho de chuva, servindo o pão caseiro. Ai, que delícia. Esse ano também teve comida e foi bem bacana, né? E você está falando de um espaço que vai receber muita gente. Então, as pessoas morderem o bolo e falam, nossa, é igual da minha avó. Lembrei, né? Me lembrei. Então, essas pessoas estão apaixonadas por aquilo que elas fazem. Sim. Tem que ser contagiante, né? Porque Sim. eu vou conseguir fazer uma casa. Tem nem lógica, né? Eu não vou fazer uma casa. Sim. A questão das portas. Nós alugamos em demolidoras. Aí é claro que tem empresas de evento que alugam as portas, mas aí é muito caro. Vai lá negociar, me aluga R$200 cada porta. Entendeu? Então, você vai fazendo isso. Você tem que fazer. Tem que fazer. Você não vai só criar. Você faz. Mão na massa. Mão na massa. Caramba. Muito bom. Que legal. Que aula, né? Assim, a gente... Que aula. E aí o orçamento é tudo que eu possa pagar com o meu salário dividido em 30 vezes. Muito bom. Muito bom. Dividido em 30 vezes. E tem aquela coisa, né, gente, do risco de dar errado. Por isso que eu sou muito grata mesmo. Sim. Porque, assim, da pessoa acreditar nas suas doideiras, né? Falar, nossa, será que isso vai fazer sentido? É igual o circo. O circo, gente, Natal dos Sonhos é do meu coração. Pode não ter festa nenhuma, mas vai ter Natal dos Sonhos. E Natal dos Sonhos é um evento para filhos de colaboradores. E a gente primeiro fez um parque do Papai Noel dentro do cemitério às margens da lagoa, não na área de sepultamento, não no Campo Santo. Mais próximo, dava para ver. Sim. E aí foi o Papai Noel. E aí tinha árvore de Natal. Nossa. E as crianças com a foto na árvore de Natal. Ele chamou o nome de cada criança, entregou um presente. E isso tem uma função. A função de tirar da cabeça da criança, desmistificar. Seu pai é coveiro. Sua mãe é faxineira do cemitério. Não. Eles podem, aí a partir dali, eles podem falar o que for sobre o trabalho da mãe e do pai, mas a criança vai saber que é um trabalho digno, que é um trabalho bonito, Caramba. Que é um trabalho honroso. Caramba. Então, o Natal dos Sonhos, ele não é, vamos fazer uma festinha para filho de funcionário. Não, ele nasceu com um propósito e depois de uma insolação do Natal de 2018, que estava Natal não, do finados de 2018, eu passei mal porque o sol estava muito quente. E aí, meu marido foi me buscar e arrasada, passando mal mesmo. Quando foi 3 horas da manhã, eu já estava bem, eu acordei, vou fazer o Natal dos Sonhos. Aí acordei ele, que foi? Eu falei, eu quero fazer uma festa para filho de funcionário dentro do cemitério. Ele, você já sarou. Virou pro lado e voltou a dormir. E eu não vi a hora do dia amanhecer para contar para minha equipe que era o que a gente queria fazer. Que não acabou o finados, vai ter só festa do final do ano, não. No meio ali a gente ia ter um evento intermediário e era para filho de funcionários. E foi um sucesso. Daí, no ano seguinte,
Circo. Meu Deus. E o mágico foi lá conversar com a gente, o dono do circo. E eu falei, não, ele tem que entender qual é o nosso propósito. Qual é o propósito disso aqui, né? E aí ele entendeu e falou, não, a gente trabalha do mesmo jeito. Ele conectou o trabalho do palhaço com o trabalho do serviço funerário, dos sepultadores. Falou, a gente não importa se a gente está triste, se a gente está feliz, a gente tem que fazer a entrega para aquelas pessoas que vão nos assistir e vocês fazem a mesma coisa. Adorei o projeto. E aí ele super topou e ele fez uma mágica, depois o Papai Noel saiu de dentro da caixa de mágica dele, entregou os presentes e no começo teve uma questão de escola de circo, né? Aprender os malabares, as coisas. E depois o espetáculo do circo mesmo, dentro do cemitério. Eu não tenho notícia de alguém que tenha feito com um cemitério em funcionamento, em atividade. Mas aí a gente fez. E depois foi avançando, né? Aí um ano a gente fez num buffet, aí nós saímos de dentro. Aí eles já sabem que aqui é bacana pra caramba. Que o trabalho do pai é bom pra caramba. Aí eles já querem ir, né? Já faz questão já querem ir. De estar presente aí ali. Eu fiz... Cuidado disso. Sim. Aí a gente fez num buffet. E aí tem a hora da retrospectiva, que geralmente passam nas festas, né? Era o pai passando uma mensagem pro filho. Aparecia o pai lá na televisão. E ele mandava uma mensagem pro filho. Aí no outro ano eu falei, meio período tá chato, vamos avançar. Aí fizemos num sítio de lazer o dia inteiro. E foi muito bacana também. O meu desespero aí era, vamos colocar essas crianças tudo dentro de um ônibus, por que vocês não me param? Deixa eu fazer as loucuras e tal. E ano passado foi um parque muito bonito que tem em Cotia, pode falar o nome? Animalia Park. Pode falar. Aí nós levamos eles para passar o dia no Animalia Park e foi incrível. Incrível. E a gente vai no ônibus. Meu pai trabalhasse lá. E a gente vai no ônibus e volta sentado do lado das crianças e eles contando como foi. Vai falando. Quando foi no buffet, foi a primeira vez que a gente foi fora, aí tinha o carro que ia, né? E você vai no carro? Eu falei, não, vou no ônibus. Vai que eu vou ficar desesperada. Chega o carro primeiro, o ônibus das crianças não chega, eu já fico desesperada, achando que aconteceu alguma coisa. Não, vou no ônibus. E assim fiz. E dentro do ônibus tinha um bombeiro, civil, autorização, tudo. Bem organizado, a gente organiza, não vamos fazer loucura também. Loucura, tem que ter responsabilidade. Sim, claro. Mas é o meu xodó. Meu xodó. A gente sabe, a gente percebe. Não você fala com um brilho no olho, você fala... Eu queria trabalhar nesse lugar. Queria que meu pai trabalhasse nesse lugar. Exatamente. Se eu uma vaga na cobrança lá, tem como trabalhá-lo. Você fala com um brilho no olho, você fala com a verdade, assim, é incrível. Sim. Conversar com pessoas que amam o que fazem. E você, sem dúvida, é uma dessas pessoas que ama o que faz. Com certeza. E eu posso atribuir grande parte do sucesso que o Alpha Campus tem como empresa, mas como local de famílias, local de guarda de memórias, é o cuidado que você tem com os detalhes. Cara, é incrível te ouvir, sério mesmo. Em vários momentos aqui... Aqui, a gente já passou aqui 50 minutos, a gente ficaria aqui... Em vários momentos, assim, eu fiquei muito emocionado. Não, nem fala. Gente, eu falo demais, não percebi. Não, e a gente ficaria te ouvindo aqui, Lu, porque realmente... É tipo assim, a gente ficaria te ouvindo, mas a gente tem o que fazer, então... Não, mas eu fico pensando... Eu fico pensando o seguinte, a importância desse seu cuidado, né? Porque assim, por exemplo, eu que a minha mãe é sepultada lá em Minas, eu consegui sentir aqui o cuidado de vocês. Não, eu que a minha nem morreu. Então assim... Eu comecei a ficar eu tenho 2 anos que eu perdi a minha mãe e tem 4 anos que eu perdi meu pai, né? Então assim, foram intervalos de tempo bem curtos de um para o outro, situações totalmente diferentes uma da outra. Então, quando você foi falando, quando você vai falando, vai vindo, assim, uma coisa, assim, eu falo, gente, parece, assim, que eles estão sepultados lá e vocês estão honrando a memória deles. Exatamente. Então, assim, parabéns por esse trabalho que você desenvolve, parabéns pela cultura que você está levando, que você criou ali, né, com seus colaboradores, porque você falou que você não faria isso sozinha, sem dúvida nenhuma. Você não vai construir um barco, você não vai construir uma casa. Eu não vou construir jazigo. Não vai, então assim... Tem uma equipe de obra. É bom ouvir você e assim, para nossa audiência, para as pessoas que estão nos ouvindo,
assim, tem ali uma referência como a Lu, que de fato vocês vão... Exatamente. vão muito longe, né? E voltando na coisa do como faz, né? No começo a gente trazia, eu precisava que acreditasse que fosse dar certo. Sim. Então, vamos fazer um evento, traz lá as coisas que você tem na sua casa, né? Primeiro. Vamos porque testar aqui, vamos né? testar, né? Não vamos dar esse custo para a empresa sem saber que vai funcionar. Um dia o meu marido falou assim, você vai deixar as paredes? Porque tudo que era de decoração que eu tinha na casa, de coisa que eu achava que fosse fazer sentido, eu levei. E deixei as paredes. Hoje eu não preciso levar nada, né? Hoje a gente tem um acervo muito interessante para fazer tudo isso. Mas é o que eu falei, gente, isso gera fidelização do cliente e gera novos clientes. É feito para isso também. Sim. Tenham cuidado, tenham uma parte... sincera de acolhimento, mas pensando que empresa precisa pagar conta, Sim. precisa gerar receita. Sim. Isso é importante. Sim, E com outra certeza. coisa que é do meu coração, e aí foi uma experiência muito pessoal minha, o que eu já falei aqui da Sala de Amor Eterno, que vem sendo reproduzida pelo Brasil, né, com outros nomes. Sim. Amor, Eterno Amor. A Carlinha fez o Bosque do Amor Eterno em Salvador. A Jaque e o Gleibson fazem no empreendimento deles também. Eu, ano passado, conheci o Vertical de Curitiba, eles fazem lá também uma sala. Então, são experiências que foram se multiplicando. E isso... Você fez experiência para criar a Sala de Amor Eterno? De uma perda. Eu estava grávida, era a minha primeira gestação. A primeira gestação? Primeira gestação. E eu fui numa consulta e o bebê estava morto. Ela Nossa. chama Maria Luísa. E aí não tinha... Eu lembro que muitas coisas de bebê, quando a gente passava nos velórios, era uma urnazinha branca em cima do paramento e não tinha mais nada, né? E eu não gostava daquilo, não gostava. Então, a minha perda criou, depois, um jeito diferente de acolher essa família. E é recente que o nome que foi escolhido pelos pais aparece agora na certidão. Sim. Mas não aparecia. Era Natimorto, e o nome tal. da mãe. Natimorto e o número. Sim. E aí os pais. E aí nós criamos, junto com a Sala de Amor Eterno, a certidão de Amor Eterno, porque aí a gente entregava com o nome que a família havia escolhido para aquele bebê. Não. Então, Caramba. a dor, né, porque isso é doloroso e dolorido, gerou vida para outras pessoas, né? Então as pessoas conseguem ter esse momento mais leve. Sim. E a Sala de Amor Eterno você pode montar no seu empreendimento, porque você não vai ter uma estrutura física e um paramento específico. Não, você coloca elementos de decoração e possibilita que a família tenha um ambiente mais leve ali para se despedir. Para se despedir dignamente de alguém que viveu de menos para ser conhecido pelas pessoas, mas viveu demais para se despedir de qualquer forma. Nossa! Porque ela morou dentro de você. Caramba! Você foi casa. Você foi casa. Sim. Então tem que ter dignidade também. Ai, meu Deus. Não. Caramba! Ai, Jesus. Água. A Lu não para de fazer a gente se emocionar aqui, né? Caramba! Por favor, meu Deus. E eu acho até legal isso acontecer também, porque assim, para as pessoas de fora, tem essa coisa de que você está no setor funerário, vocês são extremamente frios. Sim. Vocês veem isso acontecendo todos os dias, vocês não... Nem sentem mais nada. Vocês não sentem mais nada. Cara, eu tô para dizer que a gente é o que mais sente. Sim. Verdade. Porque apesar de todos os nossos problemas, apesar de todas as nossas dificuldades, a par de todos os revés, a gente ainda tem que estar bem para acolher uma família e muitas das vezes, mesmo tentando isolar, a gente ainda acaba entrando naquela história, de alguma forma ou de outra. Sim. A gente sente o amor que aquela mãe tinha por aquela criança. Exatamente. A gente sente o amor que um viúvo tem pela sua esposa que está ali, que a esposa tem pelo seu marido que se foi, pelo filho, pelo irmão.
É muito grande a nossa responsabilidade. Sim. É muito grande. Exatamente. E, inclusive, das pessoas entenderem que não acaba o amor. Eu parei de amar tal pessoa porque ela morreu. É. Não. Isso não existe. Não Aí existe. eu vou puxar a sardinha lá para o Alfa Campus, né? Que amar é infinito. Então, é isso. Não acaba. Não acaba. A gente fica sem a presença física da pessoa, mas voltei no recomeço, que o amor é responsável por nos fazer recomeçar. Porque quando a gente perde uma pessoa, a presença dela não é mais opcional. Sim. Porque ela mora dentro de você agora. Exatamente. Então, você está bebendo alguma coisa, você lembra da pessoa de repente. Você está tomando banho, você lembra. Sente um cheiro do Exatamente. perfume. Não é mais opcional. Sim. Parece, se tornou onipresente, né? Sim. Porque as memórias estão ali, as lembranças, a saudade. E essa pessoa mora agora dentro de você. Você é casa. E aí, você vai ter que organizar a sua vida para conseguir avançar depois disso. E a responsabilidade de um lugar de guarda, de um cemitério, de um crematório, é gigantesca nesse sentido. Exatamente. É gigantesca. E você tem que tratar isso com o peso e a responsabilidade que a questão exige. Exatamente. É isso, meus amigos. Caramba. Gente, aí eu tenho que falar uma coisa. Eu falei o nome de uns colaboradores, mas todos vocês são maravilhosos. Vocês são especiais, vocês sabem da importância que cada um tem. Então é porque eu estou falando já demais e aí não vai dar tempo de eu ler a lista de todos vocês. De todos os nomes, né? E aí, muito obrigada a todos, viu? A todos vocês. Sou muito grata à equipe Alfa Campus e Alfa Pet. Alfa Campus e Alfa Pet agora. Todo mundo, né? Por falar nisso, Dona Adelaide, queremos conhecê-la. Ela é Fazemos fofa. questão. Fazemos com questão certeza. de conhecê-la. E Marisa, quero muito te encontrar, de preferência na cozinha. Alfa Lu, Campus. então, assim, estamos aqui encerrando já, né? Que já Sim. passamos até um pouquinho, que realmente a gente ficaria aqui por horas ouvindo. Nós gostaríamos... Quando a conversa é boa, o tempo logo passa. Logo passa. Gostaríamos de te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho que você tem com a gente. Você é uma das pessoas assim que a gente admira muito. Sim. E ter alguém que a gente admira com esse carinho, pra gente é maravilhoso, né? Tenho certeza que você tem duas pessoas aqui que Exatamente. são apaixonadas por você, admira você como ser humana, admira você como gestora. Eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo o seu trabalho, eu sou encantada com o seu trabalho, de verdade. Ainda irei lá conhecer. Por favor. Deus quiser, irei. E assim, muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui com a gente. Exatamente. Não é isso, Alexandre? Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque assim, a Lu falou aqui antes da gente começar isso tudo, falou assim, eu não sei se eu consigo, porque eu sou muito tímido. Sou tímida. Verdade. E outra coisa, eu falei, que sacanagem. Trouxeram tantos nomes antes de mim. Eu encontrei o Toledo agora. Eu falei, Toledo, pelo amor de Deus, né? Caramba. Eles me sacanearam. Você tava lá todo à vontade, de pulseirinha no braço, todo roqueiro, só faltou uma cerveja. E eu vou lá tremendo. Apesar, assim, de você falar que é tímida, eu acho que tudo que você falou fez muito sentido, tudo que você falou se conectou muito com a gente. Com certeza. O Papo Funerário nasceu da união de dois inconformados que queriam levar mais informações sobre o setor e queriam mostrar boas práticas. E eu acho que tudo que você falou fez muito sentido e se conectou profundamente com a gente. Fico muito feliz, muito grata. Com o nosso propósito. Mais uma vez eu quero te agradecer, falar assim, no bom português, que eu sou seu fã. Eu sou muito seu fã, todo o trabalho que você vem fazendo, que você vem construindo. E te agradecer demais por ter topado participar dessa loucura aqui. Mas bem que você falou que doido se junta. Exatamente. Doido se junta. Pode pesquisar. E eu queria agora, Lu, que você deixasse uma mensagem para todas essas pessoas que são desse nosso setor e que talvez tenham assim, será que esse é mesmo meu propósito de vida, ficar aqui, trabalhar no cemitério? Será que Tem pessoas que às vezes não entendem isso como de fato um lugar, uma casa de fato, né? Eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas. Eu acho que a pessoa
que a gente tem que entender primeiro o trabalho de extrema importância que a gente entrega para a humanidade. Sim. Não existe... existem outros trabalhos honrosos, mas esse trabalho é um trabalho muito difícil. E você precisa entender da importância que isso tem para a sociedade, para a humanidade. O quão importante você é. Porque não são todas as pessoas que conseguem fazer. Sim. Não são todas as pessoas que conseguem fazer. Eu estou no cemitério, que tem uma funerária, que tem um crematório. Não são todas as atividades que eu consigo fazer. Mas eu entendo da importância disso para o ser humano. Para o ser humano. A gente está num momento de maior fragilidade de uma família. Sim. Então, veja, se enxergue nisso. Né? Se enxergue nesse lugar. Nesse momento. De tamanha importância para um ser humano, tanto para o que está falecido, quanto para aquela família. Sim. Como você pode tocar essa família. E aí você vai ver que o seu trabalho é incrível. Incrível. Não é um trabalho de segunda classe, de menor categoria. Não, o seu trabalho é incrível. Você está curando dores de pessoas. Uau! Nós somos curadores, de verdade. Curadores. Band-aid. A gente cura dor, mas é o band-aid evoluído, que já vem com remedinho, assim, para você colar já na ferida. A gente tem esse papel de importância na sociedade. A gente precisa se enxergar nesse lugar. Precisa se enxergar. E aí a gente vai ver que não precisa desistir. Sim. Às vezes você não está precisando desistir, você está precisando descansar. Ver a coisa com outro olhar. Né? Não naquele quadradinho que as pessoas te colocaram de você é um agente funerário, você é um coveiro, você é uma líder de cobrança, de cemitério. Não. Ver o trabalho de importância que você desenvolve para a humanidade. Porque é um organismo. E dentro do organismo você é essencial. Uau! Caramba! Muito bem. Então é isso. Obrigada novamente. Uma hora Muito já. obrigada. Uma horinha já se passou. Pessoal, nós estamos encerrando aqui mais um episódio do Papo Funerário. Sim. Ficamos aqui extremamente emocionados. Muito! Muito mesmo. Obrigada também aí pela nossa audiência. Espero que vocês gostem, né? E é isso. Próxima terça-feira. Antes disso, tem só mais uma coisa do que eu acho importante. Eu que tô te conhecendo agora. Eu não conhecia a Lu, tô te conhecendo através do episódio aqui do Papo Funerário. Como é que eu faço para seguir você, seguir o Alpha Campus, seguir o Alpha Pet? Que eu quero entender melhor e eu quero acompanhar isso. Eita, é claro que eu não vou lembrar os arrobas e você vai colocar na descrição. A gente vai colocar isso aqui. Mas acompanha a gente lá. Acompanha Alpha Campus, Alpha Pet. Acompanha, segue e compartilha com os amigos. Sim, exatamente. É por lá que a gente vai Sim. Comentando, né, falando algumas coisas, mas tendo o evento, as portas estão abertas e podendo, né? A gente gosta, né? A gente gosta. As portas estão abertas. De evento. Já pensou o papo funerário no próximo Finados, no Alpha Campus? Que bacana. Ó, quem sabe? Aguardem. Quem sabe? Lu, mais uma vez, muito obrigado Obrigada, por ter Lu. participado aqui com a gente. Obrigado por ter falado tudo isso. E você é uma pessoa que sempre terá lugar de fala aqui, tá? Com você é uma certeza. pessoa incrível, com falas marcantes, com falas cortantes, igual aço de navalha. Eu sou a menor da casa. Imagina. É nesse lugar que eu estou. Eu sou a menor da casa. Obrigado por você ter topado participar disso aqui com a gente. E você da nossa audiência, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tá até difícil despedir desse episódio, que é um episódio que... Verdade. Caramba, eu fiquei emocionado, muito real aqui, muito real. Verdade, eu. E assim, se você gostou desse episódio, se você achou alguma coisa legal, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você mais gostou, qual ponto conectou com a sua história, que isso acontece, conectou com as nossas, Sim. muito provavelmente vai conectar com as suas também. E é isso. Terça-feira que vem tem mais. Tem mais. Tchau, tchau.